bom dia a todos vocês. Aí, como é que estão vocês? Como é que estão esses dias das mães maravilhoso, né? E eu desejo a vocês um ótimo dia das mães, né? Um excelente dia abençoado. Que Deus abençoe seu corpo, a sua alma, o seu coração. Amém? Então, pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? E nós colocamos alguns pontos pertinentes. Você pode anotar, você pode pegar sua agenda, anotar. Se quiser, pode pregar nas suas igrejas, né, respectivas igrejas, os assuntos pertinentes que nós colocamos aqui, abordamos aqui. Você pode comentar aqui. Enfim, faça bom uso, né? Faça bom uso. Isso é muito bom porque nós compartilhamos o conhecimento que nós temos. Nós inserimos o conhecimento que nós temos. Nós damos o conhecimento que nós temos, né? Então você pode compartilhar o conhecimento que nós temos aqui. Você pode passar para outras pessoas o conhecimento que nós temos. E que Deus nos deu, né? O Espírito Santo que nos abençoou com grande instrução, tamanha instrução, né? Nós falamos sobre vários aspectos, né? Passado, entre outros, a identificação do anticristo. Vamos ao assunto. Ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus. Será um dia calmo, homens e mulheres trabalham, os lavadores lavam, o Senhor já determina a hora do arrebatamento. Aleluia. O Senhor já deu a ordem, o arcanjo fez ecoar sua voz e ressoou a trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. Os incrédulos só podem não ver. Perceba o detalhe. Os sepulcros dos santos vazios e mais nada. Porque quando o arrebatamento vier, queridos, a igreja ela vai subir primeiro. A igreja ela subindo primeiro, depois nós, que somos salvos, vamos subir depois. Vai ser coisa de milésimo de segundo, né? Coisa divina mesmo. Um exército grande começa a subir. Quando os mortos em Cristo começarem a subir para o encontro do Senhor nos ares, nós, o que ficamos salvos, seremos arrebatados. Juntamente com eles, num abrir e fechar de olhos, nos uniremos com o Senhor e assim com ele estaremos para sempre. Depois vai haver um colapso social. Sem precedente na história, o mundo vai viver a pior crise e fase da sua história quando isso acontecer. O falso profeta, que é a besta que veio do mar, e o anticristo, a besta que veio da terra. O falso profeta, besta que veio do mar quer dizer o que? Religião. Então seria uma espécie de papa. O anticristo começarão a reinar e colocar ordem no mundo. Ou seja, o anticristo, queridos, como falei aqui ontem, existem várias ideias, várias bases daquilo que pode ser o anticristo. Ele pode vir da União Europeia, alguns, como os adventistas, falam que é o próprio Estados Unidos da América, outros falam que pode vir, pode ser o presidente da ONU, né? Enfim, são hipóteses até salutáveis, né? Nenhuma hipótese do campo filosófico cristão, né, de pensamento é descartada, né? Ainda não vi Deus revelar a alguém quem vai ser o anticristo. Deus dá dica aqui. Então, todas essas pessoas que nós falamos aqui estão descritas e se encaixam em qualquer dessas figuras, né, que seria o anticristo. O anticristo, o falso profeta, ele vai abrir o caminho para o anticristo, como João Batista abriu o caminho para Jesus. E ele vai na frente, por exemplo, um cara que tem esse poder é o Papa. E o Papa, ele tem livre arbítrio, né, para fazer o que ele quer. E o Papa, ele também tem uma consideração mundial. As pessoas adoram o Papa. O Papa é o único ser da face da Terra que tem livre acesso à maioria dos países imponentes
influentes, civilizados, democráticos, de uma forma que ele é bajulado, né? Ele é idolatrado na maioria desses países pela figura que ele é, pelo cargo que ele representa. Então a figura papal, ela tem um peso muito grande. O que o Papa fala é ecoado nos quatro cantos, né? O presidente dos Estados Unidos, o presidente da ONU, nem o presidente da União Europeia tem um poder que o Papa tem. Tanto que o Papa ele é designado como o Santíssimo, né, Sacerdote, né? Claro que é uma filosofia deles, nós não concordamos. Estou falando aqui em cima de um estudo. O Papa ele tem a infalibilidade papal, ou seja, o Papa é infalível nos termos teológicos católicos, né? E já que o catolicismo ainda é maior do que o protestantismo. Já falei com você que existe dois tipos de protestantismo: o protestantismo católico e o protestantismo cristão, protestante, né? Então, nós podemos observar que o Papa ele abriga, e eu creio que vamos estudar mais minuciosamente sobre isso. Vou dar nome aos bois, né? Vou dar aqui o nome aos papas, um estudo mais minucioso. Eu levei cerca de 2 anos fazendo esse estudo. O estudo está aqui, né? É um estudo muito bom, muito afluente, né? E vai lhe ajudar muito, vai ajudar vocês muito a ter a compreensão daquilo e do momento que nós estamos passando. Ok? Vamos lá. Ataque a Israel. Deus também está preso à promessa que fez a Abraão, jurando por si mesmo, de um só reino físico claramente limitado por fronteira geográfica, o qual estenderia desde o rio do Egito ao Eufrates, né, a promessa de Israel. Então você sabe que Israel, queridos, é uma terra prometida. Israel é um estado, uma terra onde as pessoas sabem que lá é fruto das promessas de Deus. É o país que Deus escolheu para ser o seu país, né? E para morar, fazer as promessas lá, e acabou. Ninguém tem nada a ver com isso. As trevas cobrirão a terra após o arrebatamento da igreja. Satanás conseguirá seduzir as nações durante esse curto período de tempo, por meio de sinais, prodígios da mentira e do modo que a humanidade virá a adorar o dragão. Embora o diabo seja o Deus deste século, ele sente falta de uma coisa, a adoração. E ele sabe que existe um obstáculo no seu caminho, os judeus. Então ele os perseguirá ao extremo. Nesse momento da história, Deus intervirá sobrenaturalmente e Jesus voltará para Israel, de modo que Israel experimentará a salvação enquanto o restante do mundo o juízo destruidor de Deus. E nós podemos observar que Satanás ele não gosta de adoradores, nem de adoração ao Senhor, ele vai querer adoração. E ele vai fazer um pacto com Israel durante 3 anos e meio. Né? Ele vai enganar Israel. Por quê? Porque só que Israel é uma raiz, tem na sua descendência, na sua raiz, no seu DNA, uma nação de profetas. Israel não vai aceitar isso. Em 3 anos e meio, o anticristo vai requerer adoração e Israel vai negar. E aí vai começar uma perseguição terrível contra Israel, e aí onde Deus virá e vai arrebatar a sua igreja. Nós sabemos, queridos, que a ira de Satanás contra o povo de Deus não vem de agora, com raiva de um louco endemoniado, desvarado como os judeus Adolf Hitler, que exterminou 6 milhões de judeus de maneira bárbara e cruel. Foi a mais cruel hecatombe da história, sem paralelo no tempo. Nos anos 70 da nossa era, depois do longo cerco que durou nada mais de 3 anos e meio, o general romano Tito passou um fio de espada em cerca de 1 milhão de judeus. Incendiaram tudo, inclusive o templo majestoso. 3 anos mais tarde, o general romano Silva matou 957 judeus. No século XVI, em Portugal, morreram a queimados vivos milhares de judeus. Na Rússia, Stalin matou milhões de judeus e com requinte de crueldade. Enfim, em quase todas as nações do planeta, o povo judeu sofreu massacre e extermínio pelo fato de ser um povo abençoado, sendo palco da maior guerra da história, onde Jesus venceu Satanás e seu demônio. Colossenses 2,15.
A última operação do mal contra Israel foi chamada Guerra de 6 Dias, que teve início em 5/6, situação que Egito, Jordânia, Síria, apoiado pelo Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão se voltaram contra Israel nas áreas de conflito. Faixa de Gaza, Canal de Suez, Monte Sinai, Colina de Golã, e no entanto, com força de Deus, Israel devastou todos os seus inimigos em 6 dias, originando um saldo de 18 mil árabes mortos e apenas 766 israelitas mortos. No entanto, tudo isso por causa da dureza do coração em relação a Jesus. O seu sangue vem sobre nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. E realmente tem vindo, e talvez ainda virá. O castigo que o povo judeu pediu a Pilatos, naquele significado do dia da condenação do Filho de Deus, tem caído sobre o povo da promessa através dos séculos. Então nós vemos muitas barbáries contra o povo judeu, justamente por causa disso, né? Por causa daquele, quando eles falaram, o seu sangue vem sobre a nossa cabeça, a cabeça dos nossos filhos. Isso é uma maldição que os judeus pediram para si, e por isso os judeus é um povo também muito hostilizado por parte da Liga Árabe. Por exemplo, para você ter ideia, no Oriente Médio, com vários dezenas de países, né, pouquíssimo país, se tiver algum, é aliado a Israel ou é amistoso com Israel. É amistoso com Israel. Mas aí 90% são inimigos declarados de Israel. Né? São inimigos declarados de Israel. Tem ali a Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul não fica tão próximo de Israel. Mas, vamos dizer, né, já é um país aliado a Israel também. Porém, Kuwait, como nós vimos aqui, Arábia Saudita, Argélia, Sudão, Iraque, Síria, Jordânia, Egito, são inimigos número 1 de Israel. A Bíblia nos ensina a orar por Israel e pela paz em Jerusalém, para que Deus abençoe, para que Deus venha curar e libertar esse povo da opressão, desprezo do inimigo. E por todos os judeus messiânicos, ou seja, aquele que crê em Jesus, que vão se salvar. Atualmente existe cerca de 12 mil judeus messiânicos no mundo e 100 igrejas evangélicas em Israel. Hoje temos alguns milhares de judeus convertidos, porém de forma individual, não nacional. Ou seja, a nação de Israel, infelizmente, não se converteu. É uma questão, Israel, o povo de Israel, nós vemos nesse dia da pandemia, 1 milhão de judeus foram à rua, né, orar, pedindo a Deus que Deus enviasse alguém para poder dar solução ao mundo, porque também Israel está passando momentos caóticos, né? E nós podemos perceber e analisar que Israel, ele é o centro do mundo. O centro do mundo não é os Estados Unidos, o centro do mundo não é Roma Papal, o centro do mundo não é a ONU, não é a União Europeia, o centro do mundo é Israel. O mundo gira em torno de Israel, né? Então, por quê? Porque as pessoas elas sabem, né, o diabo ele sabe que Israel é a terra da promessa e a terra guardada por Deus. É a terra onde Deus tem um amor e um carinho muito grande, é Israel. E nós somos o Israel de Deus. Hoje em dia, queridos, com essa pandemia, nós podemos observar que existem muitas coisas que precisam ser colocadas em questão. Hoje em dia, o narcisismo, o que é narcisismo? A adoração de si mesmo, o egoísmo, o prazer, né, a lascívia, a promiscuidade, a prostituição, o prazer da carne, o prazer do ego, o prazer do eu, a idolatria, está de forma exacerbada. Para você ter ideia, eu estava vendo uma pesquisa, né, alguém fez uma pesquisa, disse que na maior igreja da Itália, a igreja tem, se for muito, 300 membros. Né? 300 membros da Itália toda, 300 membros. A igreja protestante e evangélica. Ou evangélica protestante. 300 membros de longe. Né? Hoje você vê aqui a igreja com o Brasil, com várias igrejas, inúmeras, incontáveis, que tem 3 mil membros. Não é uma questão de quantidade de membros, porque os que estão lá podem ter qualidade mais do que uma dúzia de igreja aqui. Mas eu falo da liberdade, né? Da liberdade. Era para ter isso, a Itália, a terra de Jerônimo Savonarola, um dos reformadores da igreja, que trouxe um avivamento, né, na sua época. E
para ter muito mais. É para ter muito mais. E a Itália hoje, infelizmente, a Inglaterra, esses 4 países principais, né, que é o bojo da Europa. Itália, Inglaterra, França, Alemanha. E a Espanha corre ali por fora, né? Espanha e Portugal correm por fora. Vamos botar Espanha e Portugal. Mas os 4 principais são esses: Inglaterra, França, Alemanha, né? Inglaterra, França, Alemanha e Itália são os 4 principais países da Europa. Então, esses países, todos eles estão muito atingidos pela pandemia que nós estamos vivendo hoje. O coronavírus tem matado milhares de pessoas nesses 4 países, né? Hoje, a proporção de mortos no Brasil está em 700 e pouco, né? Tem aqui a guerra de Israel, que morreu 776 pessoas. Então, 700 pessoas morrem por dia no Brasil com essa pandemia, né? Por dia, chegou. Só que o Brasil é um país continental. O Brasil é formado por 27 estados que são países, né? São países, tem países aí que não chega nem a ser como Sergipe, que é o menor e mais fraco estado do Brasil em termos de população e território. Tem países no mundo que não chega a ser como o estado de Sergipe, entendeu? Mas vamos lá. Hoje o Estado de Israel tem em seu território cerca de 5 milhões e 200 mil judeus. E aproximadamente 2 milhões e 200 mil judeus espalhados pelo mundo. Hoje, como eu falei, tem um judeu que eu gosto muito, ele é a origem realmente de Israel, ele sai de Israel, né, com os pais de Israel, porque hoje em dia você vê muitas pessoas que dizem que é judeu, aí o bisavô, tataravô, né, é descendência judaica. Por incrível que pareça, até muitas pessoas, né, alguém dizia que tem uma descendência judaica, caso do Silva, né? Então, não digo que sim, nem digo que não, né? Eu me considero como um servo de Deus, né? E como um brasileiro, descendência né? Descendência do afro, né? Da África, né? Mesmo traço. Mas isso pode acontecer sim, né? A questão de uma origem, né? Porque você está na sua raça, às vezes você pode ter 20, até 100 genes em sua raça, embora você seja negro, branco ou mameluco, ou seja lá o que for, porque as raças elas foram se misturando, né? E não descarto isso não descarto não. Agora tem 2 milhões e 200 mil pessoas, judeus espalhados pelo mundo. Os judeus, querido, eles têm uma bênção especial de Deus. Aquilo que os judeus colocam a mão prospera. Aquilo que os judeus faz prospera. Aquilo que os judeus pratica prospera. Aquilo que os judeus colocam a mão, ele faz prosperar. Os judeus têm uma sabedoria divina, porque eles trabalham por princípios e por valores. Os judeus, eles trabalham por princípios e por valores. O que os coaches levaram anos, né? Os judeus aprendem desde pequeno. Por isso você vê os judeus ele prosperar. Os judeus trabalham com princípios. Qualquer judeu que você colocar aonde for na terra, você pode dar. Um professor de seminário falou um dia o seguinte: se você dá um real ao judeu, ele vai transformar aquele R$ 1, né, em R$ 1 milhão. Ele pode ser, a única moeda que ele pode ter é R$ 1 milhão, Ele pode também não ter nada, chegar aqui de bolsos vazios, mas ele vai ficar, em poucos tempos ele vai ficar ricos, né, milionários, bilionários. Os homens mais ricos dos Estados Unidos, os homens mais ricos do Brasil, do mundo, são judeus ou de origem judaica, né? De origem judaica. Então tem um coach chamado Benzuel, ele escreveu eu vou te ensinar a ficar rico. Então esse judeu, ele é de origem judaica e é judeu mesmo, né? Não é só de origem não, é de judeu. Eu sou afrodescendente, mas eu não nasci na África, nasci no Brasil. Meus bisavós, tataravós, né? Realmente nasceram, né? Da quarta, sexta, oitava geração nasceram da África, e alguém veio para cá.
Mas porque as pessoas hoje se gabam, porque fulano de tal é judeu. Queridos, para ser judeu tem que nascer em Israel. Para ser judeu tem que nascer em Israel. Né? Ah, meu tataravô foi judeu, não importa. Você ser judeu, você tem que nascer em Israel e pode voltar para lá. Agora, se você tiver a descendência, é algo também bom. Agora, você não pode dizer que eu sou judeu, né, e nasceu no Brasil, não. Você é de descendência judaica, entendeu? Porque hoje em dia todo mundo agora é judeu. Né? Como falo, é judeu no sentido original da palavra. Que às vezes o cara tem um parentesco, a mãe, né, o bisavô, até o avô, até o pai nasceu em Israel, e ele diz que ele é judeu. Né? Mas isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Se você é judeu, você é judeu. Se você não é judeu, você é descendente de judeu, acabou. Entendeu? Então, e os judeus, porque é um povo trabalhador, um povo proativo, é um povo que gosta de ajudar, é um povo inteligentíssimo, um povo influente, afluente onde ele chega, proeminente, ativo, significante, né? E é um povo de valor, porque eles trabalham com um princípio bíblico, com a Bíblia, embora eles não creiam no Novo Testamento, né? Eles só creiam no Antigo Testamento, principalmente ali o Pentateuco, né? A Torá, mas é um povo abençoado e nós devemos orar por Israel, como diz lá no Salmo 122, versículo 6. Há uma intensa guerra noticiada e abordada a todo mundo entre judeus árabes, segundo os eruditos bíblicos, entre descendentes de Israel e descendentes de Ismael, uma briga e derramar de sangue entre Israel e Palestina. Palestina é descendente dos ismaelitas. No entanto, Israel tem um exército de fazer inveja a qualquer país, é considerado o segundo maior exército do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos, além de ter apoio dos americanos. Jerusalém, Israel, é a única nação que tem Estados Unidos da América, o States of America. Então Deus colocou ali os Estados Unidos, né, para proteger Israel, para trazer um alento a Israel, para trazer uma solução, né, de proteção para Israel. Hoje, tem aqui alguns dados, né, homens ativos, mulheres que trabalham no exército de Israel são 168 mil soldados, né, obrigatórios 107 mil, na reserva 408 mil, população apta para a defesa de 17 a 49 anos, né, 2 milhões e 500, soldados mortos de combates, né, em todos esses anos aí, foram 20 mil, soldados mutilados 100 mil, né, o orçamento de defesa israelense ele gasta de 10 a 12 bilhões de dólares, né, em termos de guerra. Agora vamos, queridos, para o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro muito sucinto, é um livro que eu gosto muito, porque é um livro, queridos, que ele vai corroborar muito com um livro de Apocalipse, né? Então vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar transgressões, para fim dos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar visão e profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o solador, até que a destruição que determinada se derrame sobre ele. Vamos lá.
Isso está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 24, versículo 27. Então, me nota aí, escreva. O livro de Daniel é um livro também escatológico e profético. Deus inspirou, revelou e iluminou o seu servo Daniel para escrever esse livro maravilhoso. Daniel, você sabe que foi um dos caras na Bíblia que você não vê nada assim que abone sua conduta. O cara que começou bem e terminou muito bem. Ele começou bem e terminou muito bem. Por exemplo, tem uns caras que começaram mal, como Paulo, e terminou bem. Um cara que começou bem, teve um acidente no meio do percurso, né? Ficou mal, mas terminou bem, como Davi. Moisés começou mal, porque matou um egípcio, depois ficou bem, né? E Daniel, um dos poucos homens da Bíblia que você vê que começou bem e terminou bem. Mas é um cara imprescindível. O livro de Daniel é um livro fantástico. Agora vamos disciplinar a matéria. Em Daniel 19, 9, 24, 26, fala de 70 semanas, ou seja, 70 anos que o povo passou no exílio da Babilônia. Mas depois desse período, Israel tinha que estar estabelecido para a vinda do Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então vamos estudar um pouco sobre isso. No versículo 24 e 25, Daniel aborda 62 semanas e 7 semanas. A data exata da morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, 69 vezes 7 é 483 anos. E começou exatamente como Neemias levou a ordem da mão de Artaxerxes II para a reconstrução da nação de Israel. 483 anos tem revelado de Deus para Daniel, mais 70 anos, tempo de exílio, 553 anos. Aí você vai consumar aqui 587, né? Menos 553 foi exatamente 3 anos e meio a idade de Cristo, de todos esses acontecimentos. O reino do sul foi levado cativo em 606 pela Babilônia e liberto 70 anos depois, segundo a profecia de Jeremias 25:11. Jesus morreu, mas ressuscitou para nos dar vitória. O versículo 26 cumpriu cabalmente no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito destruiu a cidade. O reino do sul foi levado 606 anos cativo pelos babilônicos e liberto 70 anos depois, segundo a profecia de Jeremias 25:11. No capítulo 2, depois do sonho profético de Nabucodonosor e da Babilônia, Deus revelou a Daniel os enigmas dos seus sonhos. Daniel 2, 31, 35. Na cabeça de ouro, o reinado de Nabucodonosor era a cabeça de ouro, representava o Império Babilônico, de 605 a 639 depois de Cristo. Depois da sua morte, antes de Cristo, depois da sua morte, o Império começou a desintegrar-se. No versículo 39, o rei Metal, este rei seria o Império Medo-Persa, fundado por Ciro. O terceiro reino, vento e coxa, sobe, e vento e coxas de cobre representa o Império Grego, fundado por Alexandre Magno. No versículo 40, Daniel fala sobre o reino de ferro, o Império Romano, que teve seu início cerca de 60 anos antes de Cristo. Dominou o mundo na plenitude, que nenhum império antes fizera. E por fim, versículo 41, Daniel aborda sobre o reino de ferro, barro forte e fraco. Os pés de ferro provavelmente representam o Estado nacionalista que vieram a existir na área do ex-império romano a partir da sua queda. Alguns deles têm sido fortes e de longa duração, outros são frágeis e outros se fragmentam. Rússia, Inglaterra e Alemanha. Em Daniel 9:26, falam do príncipe que há de vir e destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será o dilúvio, e até o fim haverá guerras e desolações. Esse príncipe não é outro senão a besta. Essa besta corresponde ao quarto animal do livro de Daniel. Quando vier, então interromperá o culto judaico que vai ser restaurado. Queridos, prestem atenção, porque isso é fato, isso é história. O ungido de Daniel 9:25 é o Messias, isto é, Jesus. Isso foi declarado em João 4:26, quando a mulher samaritana, ele falou para a mulher samaritana, eu sou o Messias.
Em Daniel 9:27, o anticristo estabelecerá uma aliança com Israel durante os primeiros 3 anos e meio. Depois do arrebatamento, a igreja, no entanto, esta aliança será quebrada e o Salvador colocará as suas asas de fora contra o povo de Deus, de maneira que o tal vai se assentar no trono de Jerusalém como se fosse Deus. Mas, no entanto, a sua própria destruição, governo do anticristo, vai ser de 7 anos, que serão as 7 últimas semanas de Daniel. E nós estudamos, querido, o seguinte, que Daniel, ele teve, nesse sonho que Daniel teve, a Bíblia fala que haveria um chifre pequeno, né? Lá está escrito no livro de Daniel, uma ponta pequena, que ela ia ser um estereótipo, um arquétipo, um protótipo do anticristo. Isso lá, né, no Império Medo-Persa. Quando Alexandre Grande, né, conquistou e dominou a Babilônia, perceba que foram 4 impérios: Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, depois Roma. Então, Alexandre o Grande, ele fez parte da Grécia. E Alexandre Grande, né, segundo os historiadores, ele morreu com poucos anos de idade, com 33 anos, segundo os eruditos bíblicos. E deixou 4 generais: Ptolomeu, Cassandro, Limásio, né, e o Seleucida, né? Ptolomeu, Limásio, Cassandro e Seleucida. E um desses 4 generais que Alexandre, né, possuía, surgiu a ponta pequena, como descreve, você vai ver isso muito bem no livro de Daniel. A ponta pequena, depois eu vou estudar com mais detalhe. E essa ponta pequena foi do governo de Ptolomeu, um dos 4 generais, né? Perceba que como se fosse 4 províncias, como fosse assim, para ilustrar para vocês. O Brasil só tem um presidente. Aí vamos supor, Bolsonaro morre e seus 4 filhos divide o Brasil em 4 partes, suponhamos. E aí faz os 4 estados, né, países, e um desses estados surge um que é mais proeminente, que foi o caso do Ptolomeu, né, que surgiu o Alexandre, o antigo Epifânio IV. O que foi que o antigo Epifânio IV fez? Ele foi lá em Israel, conquistou Israel, né, e matou e ofereceu um porco num altar, cometendo sacrilégio e uma blasfêmia em Jerusalém. Foi a pior coisa que aconteceu em Jerusalém desde então, e já era proferido e profetizado, né, pela Bíblia, né? Então, e isso se cumpriu uma profecia. Se cumpriu uma profecia. Porque as pessoas falam muito sobre esse fato. Né? Você vê todos os teólogos escatológicos, né, falando desse fato. Porque foi um fato que marcou e a Bíblia foi em cima. A Bíblia já tinha falado antes que o reino de Alexandre o Grande ia se dividir em 4 reinos, seus 4 generais, ele não tinha filho. Os 4 generais brigaram entre si, né? Só que um desses generais, ele ascendeu, né, foi o Ptolomeu. E o Ptolomeu teve seu descendente, né, chamado Antíoco Epifânio IV. Que esse Antíoco Epifânio IV foi um protótipo do anticristo, um arquétipo do anticristo, né? Lá por volta do ano 300 a.C., né? Nessa faixa por aí. 300 a 200 anos antes de Cristo. E esse cara ascendeu de uma forma tão espetacular, humanamente falando, que ele começou a conquistar e ele quis adoração para si. E ele foi, segundo alguns comentários estudiosos, mais proeminente, eficiente, eficaz
contundente, pertinente do que o próprio Alexandre o Grande. Né? Alexandre o Grande, seu reino foi de uma conquista tremenda. Né? Porque, perceba você, veio os babilônicos. E outra coisa, quem sonhou foi Nabucodonosor. Daniel deu apenas a interpretação. Veio os babilônicos, acabando com tudo, tal, aquela coisa toda. Aí depois veio os medos persas. Foi na época que Neemias, Esdras e Zorobabel, né, reconstruíram o templo. Reconstruíram o templo. Já falei, já expliquei para vocês sobre isso. Depois veio o quê? Grécia. A Grécia foi o quê? Dominada por Alexandre o Grande. Né? Alexandre o Grande era um rei que ele tinha muitas manias, né? Era um rei, dizendo alguns que era até afeminado, né? Era homossexual, né? E ele, nessa aí, não pôde ter filhos, né? Ele morreu cedo, alguns dizem que foi envenenado, outros dizem que ele tinha um problema físico, de saúde, né? E ele acabou sucumbindo. E desses 4 generais de Alexandre o Grande, surgiu a Ponta Pequena. A Ponta Pequena, que em Apocalipse, alguns estudiosos, né, que é já um outro texto, que a Bíblia fala no Apocalipse, no capítulo 10, que surgirá uma ponta pequena. Porque a Bíblia é detalhista, querido. O Apocalipse, se você estudar escatologia, as coisas batem. Não pode ser definidas com exatidão, mas as coisas batem. Que batem, batem. Eu passei mais de 5 anos estudando o livro de Apocalipse para chegar a esse conhecimento que eu tenho hoje. E graças a Deus tenho essa facilidade, um pouco de facilidade para falar nesse assunto. Então, Antíoco Epifânio IV, né, ele blasfemou, ele fez algo desolador, abominável, que foi matar um porco no altar. Né? Imagine você chegar em uma igreja, né, e fazer algo terrível, né? Colocar, por exemplo, colocar as práticas de Israel antigamente, pegar um cordeiro e matar na frente de todo mundo e jorrar o sangue ali. Então isso é abominável, são coisas que cristão nenhum tolera, né, e fica marcado. Então foi isso, mais ou menos isso que Antíoco Epifânio fez. Então ele profanou o templo, e ele foi uma espécie de protótipo do anticristo. Né? Ele foi uma espécie de protótipo do anticristo. E nós podemos observar, queridos, que estudo já está sendo formado para que Jesus ele venha e apareça. O livro de Apocalipse é um livro de caráter escatológico, enigmático. No capítulo 4, versículo 11, fala sobre as 7 igrejas. Podemos fazer uma analogia com os 7 continentes: África, Ásia, Europa, América Central, América do Sul, América do Norte e Oceania. Os 24 anciões são os 12 discípulos, né? E os 12 da tribo de Israel. Glória a Deus. Em Apocalipse 17 fala da prostituta de 10 chifres com 7 cabeças, que podemos deduzir que são espíritos malignos, que irá dominar com Satanás os 7 continentes. É uma tese também, né? Porque você tem que trabalhar em cima de tese. Você não pode trabalhar em cima de conjectura nem sofisma. Você trabalha na ciência, você trabalha com tese. Na ciência bíblica, nós trabalhamos com tese. Um dos principais grupos econômicos mundiais que governam o mundo é a PEC, né, na Oceania, a NAFTA, Mercosul na América, o mercado comum europeu na Europa, os tigres asiáticos da Ásia, a CDA e a UEAC da África, o que hoje podemos chamar de G20, grupo dos países mais industrializados e bem-sucedidos do mundo. Certamente vão ser controlados por esse espírito, né? Está aqui, queridos, esses países: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia. E é uma das teses, né? Outras teses também são alguns países que são desses 7 da União Europeia, né, que são muito próximos
a União Europeia, que domina a União Europeia. E esses países são 10 países que dominam toda a Europa. Alguém já dizia que esse será o motivo pelo qual irá dominar o mundo. Froese faz o seguinte comentário sobre a União Europeia. A Europa já se desloca numa direção contrária ao restante do mundo. Pessoas de vários países estão escandalizadas porque, ao contrário da maioria das nações, Deus foi omitido da Constituição Europeia. Aquilo que nós falamos, tiraram Deus da União Europeia. Tiraram Deus, querido, das coisas pertinentes às coisas de Deus. Isso parece profético, pois a entidade política descrita voluntariamente a autoridade religiosa, a estrutura religiosa de poder. O 10 chifres que viste é a besta. Esse odiarão a meretriz e farão a devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão fogo. Você vai ter uma briga lá entre a União Europeia, né, e a besta. E eles vão brigar entre eles mesmos, queridos. O apóstolo João afirma que essa Babilônia está sentada sobre muitas águas, conforme o versículo 15 que diz: povos, multidões, nações e línguas. Isso corrobora com a crença de que se trata da mesma Igreja Católica Romana, cuja influência atinge o mundo inteiro, exercendo autoridade sobre muitos povos com capacidade de determinar governos. Os 4 animais representados por animais admiráveis pelo homem aqui na Terra é o leão, o bezerro, o águia, o próprio homem. Então, queridos, nós já falamos aqui sobre isso, entendeu? Então, nós vamos adentrar sobre os 7 selos, né? Que é mais ou menos aquilo que Deus está falando hoje, né? Os 7 selos, as 7 trombetas, né? E as 7 taças. Os 7 selos são abertos pelos cordeiros que tiram o pecado do mundo. Já viu isso? Jesus é o Cordeiro de Deus em Lucas 2:52, né? Que tira o pecado do mundo. O primeiro selo, o anticristo. O segundo selo, a guerra. O terceiro selo, a fome. O quarto selo é a morte. O quinto selo, os mártires. O sexto selo, terremoto. O sétimo selo, a enxurrada que vem vir pela frente. Então, segundo Napoleão Falcão, né, um selo é a questão do aviso. As trombetas é uma questão de você, da punição em si. E as taças são as consequências das punições, né? Então é isso que nós estamos falando aqui. E nós podemos estar aqui detalhado aqui. Então está aqui detalhado, se você quiser, eu posso te enviar sobre os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, o que significa, né? Mas anote aí. Primeira trombeta, o fogo cai do céu. Segunda trombeta, um terço do mar se transforma em sangue. Terceira trombeta, as estrelas vão cair e danificar um terço de toda a terra. Quarta trombeta, a lua e o sol não vai brilhar mais. Quinta trombeta, demônios em forma de escorpiões e gafanhotos irão causar 2 sofrimentos. Sexta trombeta, 4 demônios com poder de destruição muito grande serão soltos e preparados para este fim. Sétima trombeta, a vitória do reino de Deus, e começa o fim do reino de Satanás. As 7 taças, castigo e maldição, primeira taça. Segunda taça, todo o mar, rio, oceano vai virar sangue. Terceira taça, as fontes do mar e rio vai virar sangue. Quarta taça, o calor e o fogo vai se destruir mais uma vez a terça parte. Eu percebo que a humanidade vai ficar reduzida, né, até uma situação mínima. Quinta taça, sobre o trono da besta anunciará a sua derrota e seu fim. Sexta taça, sobre o rio Eufrates que irá secar, preparando para Magedon. E sétima taça, a consumação e confirmação da vitória de Deus sobre o anticristo. Ou seja, os momentos finais, né, de tudo isso que Apocalipse ele fala. Então, irmãos, perceba que a nuance é muito grande, queridos. A nuance é muito grande, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, é descrita lá em Mateus no capítulo 24, que é o bojo, o centro. Não precisa você ler muitos livros, nem caminhar pela Bíblia, se você quiser ter uma compreensão exata. Apocalipse capítulo 24 fala sobre o momento que nós estamos agora. Segundo Napoleão Falcão, a mulher que vai parir, ela tem dores de parto. E Jesus compara a sua vida com dores, né? E
ele traz um estudo muito pertinente, contundente, sobre as pragas que, não vou dizer nem as pragas da bíblica, né, mas de 2000 anos para cá. Por exemplo, tem uma praga como a pneumonia, né, que em 100 anos matou 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas em 100 anos, né? Matou 1 bilhão de pessoas. Então, as pragas estão aí. O mundo hoje é para ter, nós temos 8 bilhões de pessoas, mas o mundo hoje é para ter, se fosse possível, né? As pessoas, se não houvesse essas pragas, esse tipo de coisas, é para ter 100 bilhões de pessoas. 100 bilhões de pessoas. Né? Pasmem os senhores, é algo gigantesco, né? Anormal, mas é isso que deveria ter. Mas você vê que só uma praga, né, devastou 1 bilhão de pessoas. Então, nós devemos estar atentos, né, para que a palavra de Deus ela fala. Quem são os 144 mil? São judeus salvos, preservados por Deus na grande tribulação, que haverão de testemunhar que Cristo, como um Messias e Salvador, em lugar da igreja do Cordeiro. Esse grupo de santos vão ficar livres da ação do anticristo durante o final da grande tribulação. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O anticristo, ele é terrível, né? Mas os 144 mil, ele vai anunciar no lugar da igreja. São pessoas escolhidas por Deus. Alguns dizem que é judeus. Eu falo aqui em hipótese. Outros dizem que são crentes salvos de várias nações. Outros dizem que são crentes, né, convertidos na época. Ninguém sabe quem são ao certo, como as duas testemunhas, né? Mas isso não voga nada. Eu gosto de falar para vocês também, haverá uma guerra denominada Amagedon, que no grego quer dizer reunião de tropas, que no hebraico chama Megido. É um lugar em Israel que é próprio para isso. É como se fosse o Maracanã, né, entre aspas. Né? O Brasil disputa as finais dos seus jogos mundiais aqui no Maracanã. Joga em tudo que é lugar, mas o palco é o Maracanã. Então, é como se o Megido fosse o Maracanã. Israel luta aqui, luta ali, mas o Maracanã de Israel vai ser o Megido. Que nada mais é uma guerra entre um grupo de nações contra Israel no vale de Amagedon, situado em uma das planícies de Israel, no período final do anticristo. Queridos, o que vem a ser a imagem da besta? A segunda besta, o anticristo, dará ao mundo a seguinte instrução: façam a imagem da besta, aquele que, ferida a espada, sobreviveu. Apocalipse 13, 14. Nessa imagem chega a ponto de entrar em parafuso nossa mente, quando consideramos a constituição dessa imagem da besta. Contudo, certamente sabemos que tal imagem fabricada não descerá do céu nem do inferno, mas é uma criação, é o homem que vai criar um artefato produzido pelas pessoas que habitam na terra. Um momento mais tarde, a segunda besta faz algo sem precedente na história. Ele dá fôlego à imagem da besta. Imagine isso, algo fabricado pelo homem passa a ter vida. E a consequência dessa vida transparece na imagem da besta, que a partir de então poderá realizar coisas, falar. É a imagem da besta. Tem a besta, a segunda besta, aí a imagem da besta. Pense na situação e levar à morte todos quando não adorem a imagem da besta. Nesse caso, a imagem da besta será capaz de discernir entre aqueles que adoram e aqueles que não adoram. Além disso, a imagem da besta terá a autoridade de ordenar a pena de morte todos que não adorarem a imagem da besta. Quando esse sistema for implementado, haverá uma aniquilação de todos os inimigos. O sonho da grande parte das pessoas se tornará realidade. A erradicação de toda e qualquer oposição. Então, queridos, as coisas se estreitam para o fim. Né? As coisas se estreitam para o fim. Isso aqui não é o milênio ainda. Né? Segundo alguns estudiosos, vai acontecer 2 Amagedon. Quando Jesus derrotar o anticristo e a besta, o falso profeta, e depois de 1000 anos, o segundo Amagedon, que segundo alguns estudiosos será também no Vale de Megido, aonde Satanás será destruído definitivamente. Na primeira vinda de Jesus,
né, que na segunda vinda, ele vai ser preso. Na segunda vinda, no caso, na terceira vinda, de fato, né, ele vai ser destruído. Então, queridos, e o fim de Satanás vai ser o seguinte: quando, porém, se completar 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Sairá a seduzir nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Eu perguntei a Napoleão Falcão e disse que Gog e Magog são príncipes, né? Praticamente ali da Rússia, aqueles países da Rússia, China, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses exércitos como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos da cidade querida, desceu. Porém, fogo do céu o consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do fogo e do enxofre, onde se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta. Porque o diabo vai ficar 1000 anos preso, né? A besta, o falso profeta, já vai estar detida e vai ser lançado no lago de fogo. E depois desses 1000 anos, o diabo também vai ser lançado no lago de fogo, né? Enxofre, para todo sempre, né? Então, queridos, é um momento que nós temos que estar nos apegados a Deus. Feliz quem obedece a palavra de Deus e ama seu próximo. E para terminar esse estudo, se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, aqui, queridos, são algo maravilhoso que Deus nos deu, né, sobre esse estudo de Apocalipse. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face. Imagine você face a face com Deus. E na sua frente está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver Deus face a face e morar na cidade santa, a Nova Jerusalém. Amém, queridos? Finalizando a realização do presente trabalho, o meu desejo é que os leitores possam, e os que estão ouvindo esse vídeo, possam ser impactados e influenciados ao ponto de crescer na presença de Deus. Esta obra tem um valor muito especial e grande para mim, pois foi feita com inspiração, alegria, temor e tremor. Sei que muitas pessoas irão ser agraciadas por esta revelação de Deus para nós nos últimos dias deste mundo pós-moderno. Agora, pós-moderno e globalizado, avançando em que nós vivemos. E todos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo se mantenha firme, né? Seja firme e constante na presença do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão do Senhor. Pois Ele vai voltar. Não olhe para lutas, mas olhe para Deus, que tem proporcionado para ver você lá na glória. Quando nós olhamos para a luta, queridos, as tribulações, nós sucumbimos. E quando eu escrevi esse livro, pesquisei esse livro, essa pesquisa, me custou um tempo e uma renúncia. Mas eu sabia que ia produzir um fruto excelente, quer em áudio, quer em vídeo, quer em leitura. E para a gente você olhar para Jesus, que é o consumador, autor da sua fé. E diz aqui ainda, ele morreu na cruz para te salvar e te dar vida, e vida com abundância. Ninguém sabe o certo dia que Jesus vai voltar, mas uma coisa temos que ter certeza, vamos morar com ele lá no céu, pois o céu é o lugar de alegria, amor, paz, é o lugar da morada do nosso eterno e poderoso Deus. Vamos juntamente com anjos, arcanjos, querubins, serafins, estar ao lado de Deus, exaltando e glorificando o seu santo nome para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Então, eu aprendo, queridos, que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador dessa nossa fé. Nesses 3 vídeos, eu coloquei todo esse meu conhecimento desse meu livro. Vou entrar em detalhes, né, de outros estudos que nós temos, sobre quem são os 7 reis, né? Vou falar nomes, vou falar o reinado,
Enfim, vou adentrar um pouco nesse sentido. Que isso é bom porque fortalece a sua fé. Mas que você venha ter uma ascendência espiritual. Que você venha ter uma vida transformada a cada dia, buscando o Espírito Santo. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem o pleno conhecimento de Deus. Que largue as obras do pecado, que não faça o pecado como uma instituição na sua vida, mas que a pessoa venha a ser transformada por Deus, buscando cada dia Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: buscamos e conheçamos e conhecer a Deus como a luz da aurora. Oséias 4,6 diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, queridos, chegou o momento, chegou a hora de nós buscarmos a santidade de Deus, de nós buscarmos a Deus em espírito e verdade, de nós buscarmos a Deus nas orações, nas nossas preces, né? Faça algo, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo, é um versículo que eu gosto muito, pregue em tempo e fora de tempo, né? Você pode, use suas redes sociais, talvez sua rede social não vai ficar perfeita com grandes ícones, né, do meio evangélico, mas faça a sua parte, mande, grave uma mensagem, escreva um texto, né, use sua mentalidade, influencie pessoas, influencie sua geração, influencie seus amigos, seus parentes, seja um influenciador, não um influenciador de digital apenas, né, mas um influenciador de pessoas da sua família, que leva o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tempo está chegando ao final, queridos. Nos Estados Unidos morreu até agora 80 mil pessoas, um pouco mais disso. No Brasil, alcançamos a marca de mais de 10 mil mortes por coronavírus e outras mortes também. Nós devemos pregar a vida, que Jesus veio dar vida e vida com abundância. E eu declaro no Salmo 91, versículo 6, que praga nenhuma chegará à tua tenda, nem mortandade nenhuma chegará à tua tenda. Né? Salmo 91, versículo 6. Praga nenhuma, não temeremos mortandade que assola meu dia, nem peste que anda em escuridão. O versículo 10 diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. E eu creio, queridos, que nós estamos guardados pelo sangue de Jesus. E eu creio que é um momento da igreja, final da igreja, se unir em oração, súplicas. Não sei se o avivamento vai ser como as pessoas esperam. Alguns dizem que o avivamento vai acontecer na grande tribulação, outros dizem que vai acontecer agora. Se é, eu não sei. Eu sei que nós podemos ser avivados, seres avivados, independente de um avivamento global ou atemporal, ou seja, em tempo ou fora de tempo. Você pode ser uma tocha, você pode ser um canal, uma ferramenta de Deus para esse tempo do fim. E louvo a Deus por esse trabalho que Deus me deu. E eu creio que esse trabalho vai me inspirar a você ser um cristão melhor. Porque a mim me inspira. Porque quando eu vejo a Bíblia, ela sendo literalmente concretizada pela boca dos profetas, eu me animo e falo, verdadeiramente, só o Senhor é Deus. Deus seja louvado. Glorifique a Deus todos os dias, queridos. Levante pela manhã, dê glória a Deus, cante um hino de louvor a Deus. Coloque hino de louvor na sua casa. Declare a palavra, coloque seu joelho no chão. Né? Fale do amor de Jesus, fale da palavra de Deus. Né? Aprenda a Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia é um livro excelente. De todos os livros que já li, não tem livro que chegue a 1% da Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso, espetacular, sublime, inefável. É um livro transcendente, imanente, de vida, de cura, de libertação, que traz paz, cura as feridas, que cura as enfermidades da alma, que traz consolo, traz prosperidade, que muda a situação, muda o cativeiro. A Bíblia não tem igual. Então, queridos, Deus abençoe seu dia poderosamente.
e que você venha estar cumprindo os propósitos de Deus na sua vida, não deixando que nada nem ninguém venha roubar a sua paz. E que você venha procurar a santidade. A Bíblia fala que seguir a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá Deus. Então busca a santidade. Busca a santidade. Busca o Senhor. Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura verdadeiros adoradores. Então busca o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe seu dia. Um forte abraço. Em nome do Senhor Jesus. Lembrando que Jesus tem várias vitórias preparadas para você. Aqui nesse tempo, né, e também lá no céu. Várias grandes oportunidades inefáveis, sublimes, de alegria e felicidade. Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até ao próximo vídeo. Glória a Deus.